Oi, gente! E aí, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma live mega especial aqui. Vamos falar sobre... Deixa eu desembolar meu fone enquanto eu falo com vocês. Vamos falar sobre dicas práticas no direito da saúde, no direito do acesso à saúde aí, né? O que fazer, o que não fazer. São alguns requisitos que tem um grande diferencial na sua ação e que pode agilizar muito o direito do seu cliente, tá? Então eu tô aguardando aqui a doutora Luana entrar, que ela vai fazer essa live comigo hoje. Uma presença muito especial. Eu tenho certeza que muitas dicas legais vão aparecer por aí, tá bom? Então fica aí com a gente para você anotar tudinho e pode também mandar suas dúvidas. Vai encaminhando aí para o pessoal que vocês conhecem, para quem está assistindo a live, para poder vir assistir a live com a gente, na verdade, desculpa. Vamos lá, o pessoal está entrando. Estou aguardando aqui a doutora Luana entrar. Aí, gente, já vou adiantar, tá? Sem doutora Luana e sem doutora Betânia, porque a Luana é minha amiga. Então vamos sem muitas formalidades, tá bom? Eu vou chamar aqui a Lu já para poder entrar, em respeito às pessoas que já entraram no horário. E a gente vai fazendo a conversa inicial antes de adentrar especificamente no tema do direito à saúde. Paloma, que bom ter você aqui na live. Espero que o conteúdo agregue. Já mandei aí. Eu acenei para Luana, gente. Desculpa. Esse negócio da live mudou. Aí agora eu fico meio perdida aqui. Agora eu vou... Então, Egiane... O Rafa também vi que tá aí. Douglas. Enfim, gente, boa noite para todo mundo que tá entrando aí. A Cristiane, muito obrigada, compartilhou sobre a nossa live. Ei, Luana, boa noite. Ei, tudo bem, Betânia? Boa noite. Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim, também. você... Bom, boa noite. Prazer fazer essa live com você, que é uma pessoa que eu admiro tanto, é uma advogada que atua com muito afinco mesmo na questão da saúde e das pessoas com deficiência. Então, para mim é uma grande honra, além da gente ser amiga também, né? Sim. E boa noite a todo mundo que tá aí online acompanhando a gente. Bom, imagina, Lu, eu que te agradeço demais por você ter aceitado esse convite de fazer essa live comigo. Para quem não sabe, né, gente, eu até fiz uma postagem falando sobre isso. Eu e a Luana, a gente se conheceu por meio do Instagram e ela também é de Belo Horizonte. Então, hoje a gente se conhece, a gente teve o prazer de se conhecer pessoalmente e hoje a Luana é uma pessoa que eu considero minha amiga. Então, por isso que a gente não vai estar aqui doutora para lá, doutora para cá, tá? Exatamente. A gente tem muito respeito uma pela outra, mas eu acho que dispensa formalidade. Até porque aqui a gente quer trazer um bate-papo mesmo, a gente quer que vocês fiquem à vontade, que vocês mandem suas perguntas se tiver dúvida no decorrer da live, né? Então, Lu, assim, novamente, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Você pode ter certeza que você é uma profissional que eu admiro muito. Você é uma advogada civilista, assim, para mim, hipermaster, porque eu sei o quanto você é comprometida com as suas causas, eu sei a responsabilidade que você tem, o engajamento, a preocupação. Você se envolve com seus clientes. Eu acho que até por isso que eu me identifico muito com você, sabe? Por esse envolvimento que você tem, assim, com todos os seus clientes. Obrigada. Eu retribuo. É até difícil, porque você também é essa pessoa. Eu acompanho a sua busca, né? E realmente não é real, assim. É uma busca por justiça mesmo. E é muito bom trabalhar assim e conhecer colegas advogados assim, né? Sim, obrigada. Eu passo a palavra para você poder se apresentar um pouquinho, falar sobre a sua atuação. Aqui eu acho que, né, para quem não sabe ainda da minha área de atuação, eu atuo hoje especificamente na área do direito à saúde. Também. Opa, meu celular caiu aqui, voltou. Coisas que acontecem ao vivo. Eu atuo especificamente na área do direito à saúde e em defesa do direito das pessoas com deficiência e com doenças raras, tá? E eu vou passar a palavra para a Luana para ela poder se apresentar para a gente, falar as áreas de atuação dela. Enfim, pode ficar à vontade para se apresentar, tá bom, Lu? Obrigada. Então, meu nome é Luana, né? Eu moro aqui em Belo Horizonte. Eu advogo há 4 anos, também na área da saúde, que eu considero hoje que é a minha especialidade, vamos dizer assim, pelo número de causas em relação ao direito civil, que também é outra área que eu atuo, direito contratual, direito do consumidor, mas o direito da saúde é a área que ganhou assim, o meu coração, com certeza, é uma área que mexe muito comigo,
E então a minha atuação maior é nessa área do direito à saúde, foi aonde eu e Bethânia a gente fez nossos caminhos se cruzarem, né? A gente se Esse gosto em comum. a gente se conheceu e se identificou aí por meio da área do direito à saúde, né? Eu falo que o direito à saúde me traz muitos presentes e com certeza você foi um desses presentes trazidos aí pelo direito à saúde. Bom, gente, passada essa introdução aí inicial da nossa apresentação, eu vou começar a adentrar o tema. Qual que é o nosso tema de hoje? Eu gosto muito de questões práticas, porque o que acontece? Pelo menos eu senti isso na faculdade. Na faculdade a gente vê muita teoria, o que é isso, o que é aquilo, mas a gente não vê muito questão prática. Apesar da gente ter aquelas aulas de prática lá, né? Mas que na verdade não tem muita prática. Então, eu conversei com a Luana e falei, olha, como a gente atua muito na prática, a gente já passou muito, digamos que perrengue, né, Luana? Tipo assim, tendo que descobrir sozinha o que fazer. Então, a gente quis trazer para vocês hoje essas questões práticas, tá? Então, eu já dou uma dica. Pega um papelzinho e uma caneta para anotar, porque vão ter coisas aqui que você vai poder aplicar na sua advocacia. Pelo menos assim a gente espera, né, Lu? Que o conteúdo agregue aí para vocês aplicarem na prática. Bom, com certeza. Assim, a gente vai começar, como se diz, começar do começo. Eu quero que a Luana conte pra gente que nós tivemos uma mudança no CPC. Sobre a questão de juiz, juízo, como é que fica esse endereçamento? Porque nosso objetivo aqui hoje é mais ou menos estruturar uma petição inicial. Não no sentido de artigo, o que você vai colocar, mas na questão prática mesmo, igual eu mencionei no início. Então, eu quero que a Luana comente pra gente sobre essa mudança que teve no CPC. Como que fica o endereçamento agora da petição inicial? Esse negócio de juiz, de juízo, como que a gente tem que fazer agora, Lu? Bom, então, a grande verdade, quando a gente se forma, né, que foi o que eu e Bethânia passamos há anos atrás, ao sair da faculdade, é que até o simples, o meu cunhado ele diz muito isso, até o simples precisa ser dito, e é verdade. Então, assim, no primeiro momento, essa questão de endereçamento de peça parece ser uma coisa muito simples, né? Eu vou endereçar ao juiz da vara civil, ao juiz da vara de fazenda, enfim. Só que o novo CPC, o CPC de 2015, né, ele trouxe algumas mudanças mais substanciais que a gente já está acostumado com elas e outras que estão ali nas entrelinhas e que às vezes a gente não percebe e não traz para o nosso dia a dia na advocacia. A gente vai começar falando da petição inicial, começa lá em cima, né, do endereçamento, é o que a doutora Bethânia está dizendo. O CPC antigo, ele dizia que a gente tinha que endereçar as nossas peças ao juiz. E o CPC atual, ele diz que a gente endereça as nossas peças ao juízo. Então, se alguém daí quiser se apegar a essa nova mudança, ela não traz tantas repercussões assim. Não é que é um erro você continuar endereçando da forma antiga, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz. Mas a boa técnica processual, a técnica mais recente, indica que ao distribuir uma ação, quando você ainda não sabe qual juízo vai julgar, por exemplo, você endereça ao juízo da vara, e aí a vara que vai julgar o seu processo. Então, assim, são detalhes tão pequenos, mas que podem, aos poucos, ir fazendo diferença na sua técnica processual, de sempre procurar estar antenado a essas mudanças, mas mudança efetiva prática mesmo, ser um erro ou algo nesse sentido, não é. É só um detalhezinho, né? Uma outra questão que o CPC trouxe, quando a gente for qualificar as partes, e aí a gente começa agora a falar do que importa para a ação de saúde, ao qualificar o autor e o réu, colocar sempre o endereço eletrônico da parte. Isso não existia no CPC antigo. Agora a gente tem que colocar o endereço de e-mail. E por que é importante falar disso? Porque pode ser que você esteja ali com uma ação de saúde de extrema urgência, que você precise que o juiz analise a sua liminar para ontem e você pode ser intimado para juntar o endereço eletrônico que você esqueceu de colocar na sua petição inicial. Por quê? Porque é regra processual. Então, tem juízes que se apegam a isso. Tem secretarias que elas te intimam mesmo, elas fazem a triagem, vê que não tem endereço de e-mail, elas te intimam. Então, nessa brincadeira, a gente perde tempo. E perder tempo em ação de saúde é algo muito grave. Então, assim, para começo, no endereçamento, seriam essas duas pontuações.
Sim, ótimo. Duas pontuações que fazem muita diferença, né? Porque eu acho que, de acordo que você vai colocando a sua petição de uma forma mais técnica e você é um especialista naquela área, seu processo começa a cair sempre com o mesmo juiz. Aí vai ter o seu timbrado, vai ter o Exato, seu nome, então ele vai começando a ver se a pessoa sabe o que ela está falando, ela entende, a petição dela está de acordo com o CPC. Mesmo que seja no detalhe exato. do endereçamento, que seja o detalhe do e-mail eletrônico, essas coisas fazem diferença, né? Bom, antes de passar É. para o próximo... Desculpa, eu te cortei. Não, não, só concordando. Antes de passar para o próximo tópico, Luana, eu queria dar um aviso para o pessoal que está aqui assistindo a live, que eu ia falar isso no início, mas aí a gente foi se apresentar e eu acabei esquecendo. Gente, no final da live, eu vou ter uma surpresa para vocês. Mas é para quem ficar até no final da live. No final da live, para quem quiser dar um print, eu e a Luana vamos dar um sorrisinho aqui para vocês dar um print. Aí vocês vão marcar a gente nos stories para eu ver que vocês estavam assistindo a live. E aí eu conto a surpresa no final. Mas é só para quem ficar até o final da live. Também Então quero segura aí. participar, hein? Também vou querer participar. Exatamente. Exatamente. Ótimo, claro. Ô, Lu, você já está participando. Eu queria só ler aqui o comentário do Douglas Brandão para você. Ele estava assim, boa noite. A doutora Luana hoje é uma das referências no direito à saúde. Parabéns. Obrigada, doutor Douglas. Foi meu primeiro chefe na advocacia e hoje é uma minha grande honra de ser meu amigo e parceiro. Então, só tenho que agradecer. Que ótimo, que ótimo. Isso é muito bom. E se ele foi seu primeiro chefe e hoje você é parceira dele, isso é sinal que você é foi uma ótima funcionária e é uma ótima advogada, que ele confia no seu trabalho. Obrigada, ele que é muito generoso. Eu tenho certeza que não. Mas, voltando aqui, gente, para o próximo ponto, a gente sabe que, na verdade, a gente nem todos sabem, mas o que acontece? Quando você vai ajuizar uma ação de saúde, é o que a Luana disse no início, até o básico, né, o óbvio precisa ser dito. Quando você vai ajuizar uma ação de saúde, qual que é um dos pré-requisitos para esse ajuizamento? A negativa de fornecimento, seja de um medicamento, seja de um tratamento, e isso é tanto em questão do Sistema Único de Saúde, do SUS, ou também em face das operadoras de plano de saúde. Porque, digamos que, para você ter ali o objeto da ação, digamos assim, você tem que ter a negativa. Porque como que você vai acionar o judiciário se você nem requereu o medicamento ou tratamento na via judicial? Mas aí, falando especificamente sobre o SUS, que o nosso foco hoje é maior no SUS, porque senão tem que fazer duas lives, os assuntos podem ficar um pouco misturados, mas algumas coisas que a gente vai falar sobre a questão dos operadores de plano de saúde, mas falando especificamente sobre o SUS, como conseguir essa negativa do fornecimento de medicamento ou tratamento? Em relação ao medicamento, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ter a prescrição médica, tem que ter um relatório médico bem detalhado, explicando por que esse medicamento é imprescindível, se ela já fez uso de outros medicamentos. Eu vou ter voltar depois no relatório um pouco mais abaixo. E com esses documentos em mãos, ela vai até a farmácia pública, a farmácia estadual, por exemplo, se for um medicamento aí que deve ser coberto pelo Estado. Ela vai chegar na farmácia e por que os medicamentos, via de regra, são negados na farmácia estadual? Porque é prescrição off-label, ou seja, são aqueles medicamentos que não constam na bula para aquela doença. É assunto também para outra live, mas aqui é só para você entender. Ele é fornecido para uma doença, mas não é para aquela doença que a pessoa está solicitando. Falta de recurso público para comprar o medicamento ou o medicamento não registrado na Anvisa. Via de regra, são esses os motivos para que o medicamento seja negado. E aí, se você chegar e o medicamento, por exemplo, não for fornecido para a sua doença, for off-label, a pessoa da farmácia ela tem que te dar um documento que comprove que o medicamento não vai ser fornecido para você. Tá? Ele vai ter que te dar Eu já vi pessoas que fazem o requerimento por escrito e eles pedem para voltar daqui uns 10 dias e fornecem o requerimento por escrito. Eu já vi algumas situações que eles batem um carimbo falando que o medicamento não vai ser fornecido, mas o procedimento é esse. Agora, na pandemia, inclusive eu aprendi isso com um colega de profissão, qual que estava sendo o procedimento? Eles estavam fazendo, pelo menos aqui em Minas, gente, essa solicitação estava sendo feita pelo site da Secretaria Estadual de Saúde. A pessoa entra no site e vai naquele Fale Conosco. E lá, Luana, tem o campo de você colocar um assunto. E aí você coloca, salvo engano, judicialização, medicamento, alguma coisa, e faz a solicitação por ali. Dentro de uns 2 dias a pessoa te responde. E você junta esse e-mail no processo. Então, assim, eu acredito que é uma forma que vai continuar, porque na prática também, o que acontece? Os nossos clientes, eles falam que esses atendentes, esses funcionários da farmácia, eles têm muita resistência em fornecer essa negativa. Até mesmo por medo de retaliação e essas coisas, sabe? Então, assim, você tenta primeiro conseguir,
por essa via administrativa, né? Indo lá, agora em época de pandemia, eu não sei como está o atendimento na sua cidade, mas você tenta conseguir o documento. Se você não conseguir, você tenta pelo site, né, do Ministério, da Secretaria de Saúde do seu estado, tá? Em Minas tem sido dessa forma e tem funcionado muito bem. Outro ponto que a gente vai destacar agora é sobre a questão de ações para crianças, que tem uma peculiaridade aí muito importante que pode agilizar o processo e a Luana vai destacar para a gente. Um outro ponto importante, como a Betânia disse, é a questão do Ministério Público. É o seguinte, a gente está batendo um papo aqui bem introdutório mesmo do que seriam, de como que é a prática nas ações de saúde. A gente pode depois, igual a Betânia disse, marcar outros encontros para falar dos temas mais aprofundados, mas hoje a gente está dando dicas básicas mesmo para quem está começando a advogar na área da saúde ou para quem quer entender como funciona, porque cada área no direito não adianta, é um ambiente diferente. A gente tem que começar a sentir como que é o ar que se respira ali, né, no direito da saúde. Ele é diferente do direito civil, do direito tributário, não adianta. Então essa live tem mais essa ideia, né, desse bate-papo, tentar mostrar para os interessados como que funciona. E aí entra a questão do Ministério Público, é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. O que acontece? Muitas famílias, muitas mães, pessoas, né, parentes, nos procuram para ajuizar alguma ação de saúde, para buscar um medicamento ou um tratamento, extremamente fragilizado, com um senso de urgência muito grande. Às vezes a pessoa realmente está correndo risco de vida. Então, assim, a área que a gente atua é uma área de responsabilidade, de entrega e pressão imensas. Então, a gente precisa saber desses detalhes. Se você está recebendo um cliente e esse seu cliente é um menor de idade, é uma criança, ou é um idoso, uma pessoa curatelada, ou seja, um incapaz, todo o processo que tem um incapaz, ele tem o olhar do Ministério Público, como a gente sabe. Só que quando a gente entra com uma ação de saúde, obrigatoriamente vai ter um pedido de tutela, que é um pedido de urgência. Então, a gente ajuiza a ação e faz o nosso pedido de urgência. Porque se o juiz for nos dar o provimento só no final do processo, infelizmente a pessoa às vezes não, né, até falece, a depender da situação. Então, se o seu cliente for criança ou pessoa curatelada, for incapaz, já conte com o fato de que o juiz pode mandar intimar o Ministério Público para dar o parecer dele a respeito daquela liminar antes de decidir a sua liminar. Então, o que você pode fazer já ciente disso? Isso é uma coisa básica, a gente sabe, lógico, que em processo onde tem incapaz, tem Ministério Público, mas às vezes a urgência é tão grande que a gente não pensa que isso vai acontecer também ali, mesmo com uma pessoa aguardando uma cirurgia. Então, o que você vai fazer já na sua petição inicial? Você vai dizer para o juiz, excelência, eu sei que o Ministério Público participa dessa ação. Eu sei que é uma regra processual, mas nesse caso específico, não podemos esperar o parecer do Ministério Público. Por isso, que aí vai valer muito o laudo médico, né, que fala sobre a urgência, enfim. Você vai detalhar para o juiz qual é a doença, qual é o procedimento, qual é o medicamento, qual o risco daquele medicamento ou procedimento não ser concedido e vai dizer, excelência, transporta esse momento de intimação do Ministério Público para outra fase. Analisa primeiro a minha liminar. Além de colocar isso na sua petição, você vai e despacha, que depois nós vamos falar sobre isso. Já conversa com o assessor, fala, eu sei que o Ministério Público tem que ser intimado nesse processo, mas a situação é essa, não podemos esperar. Porque se o juiz mandar intimar o Ministério Público tem 10 dias de sistema, que nós advogados sabemos o que é isso, né? 10 dias que ele tem que ele pode abrir a intimação dependendo da intimação que for feita pela secretaria e mais o prazo dele para responder. Então, esse tempo para a saúde pode ser um tempo fatal, né? Então, assim, a gente tem que ter esse senso. Então, o que acontece? Se for um caso de realmente risco para a vida daquela pessoa, faz esse tópico, vai conversa com o juiz. Se for, de certa forma, algo que pode esperar, por exemplo, um medicamento que ainda pode esperar alguns dias, já ciente de que o Ministério Público pode ser intimado, já espera por isso. E aí já diligencia. O juiz intimou, o Ministério Público me fornece o parecer, não espera o Ministério Público fornecer. Você, advogado, liga lá na promotoria do Ministério Público, manda e-mail,
faça junto com o juiz, trabalhe como um servidor, porque é para o seu cliente. E assim, você vai ser cobrado, a gente é cobrado a todo minuto em relação a isso. Então, já ciente de que isso pode acontecer e às vezes a gente esquece, a gente tenta se antecipar. Eu acho que é muito trabalho, o advogado se diferencia muito quando ele tenta se antecipar, quando ele já sabe o que vai acontecer. E é muito fácil a gente saber o que vai acontecer. Tem gente demais fazendo live por aí, contando pra gente o que vai acontecer. A Betânia faz mentoria, uma mentoria excelente que eu conheço o conteúdo. Ela conta tudo o que acontece nesse universo aí da saúde. Tem a jurisprudência pra gente ler. Então, eu acho que é por aí, assim. Ótimo. Perfeito, gente, perfeito. São detalhes que fazem muita diferença, principalmente no direito à saúde, porque, como bem disse a Luana, é a vida do seu cliente que está em risco, sabe? A saúde dele, a qualidade de vida. Então, são dias que em muitas situações não pode esperar. Por isso que é muito importante a gente diligenciar. Inclusive, depois a Lu vai falar mais sobre isso, né, Lu? Como agilizar os processos com atos simples. Ela vai até voltar mais nisso. Mas aí, continuando, né, do antecipar sempre é um diferencial. Queria agradecer o Edu e o PH também, que eu vi que está aqui, falou direito da saúde ao poder. Teve o Martins aqui, falou, Lu, ó, orgulho de você, Luana. Oliveira 3421 falou assim, só voltando aqui nas perguntas, nos comentários pra gente não se perder depois. Aqui em Alagoas, a azatioprina está há mais de 6 meses, que não tem na farmácia do estado. Absurdo, sou miastênica. Bom, gente, ela é miastênica, assim como eu, né? Eu acho que muitas pessoas aqui sabem que eu tenho uma doença crônica rara, chamada miastenia graves, e até por isso que eu me envolvi no direito à saúde, eu falo muito sobre isso. E aí tem uma pessoa aqui que também é miastênica. O que acontece, Oliveira? Nesse caso, você pode pedir na farmácia pública lá, é um direito seu. Quando você for solicitar a azatioprina com todas as suas documentações, eles têm que te dar um documento comprovando que não tem essa medicação. Com essa documentação em mãos e os relatórios médicos, comprovante que você tem a doença, exames médicos, você pode procurar tanto a Defensoria Pública quanto um advogado especializado. Porque se não tem medicamento, esse dinheiro tem que ser bloqueado na conta do Estado. Enfim, tem que ser feito alguma coisa para que o medicamento seja fornecido para você, tá bom? Então, procure os seus direitos em relação a isso, viu? O Edu falou aqui, se você falando de antecipar, né? O Edu falou. O Edu, gente, é o doutor Eduardo, tá? A gente é amigo também, eu chamo ele de Edu. Antecipar sempre é um diferencial, sem dúvida. Eu até falo, Lu, que o diferencial entre os advogados particulares e a Defensoria Pública é exatamente esse. Para você antecipar. Deixando bem claro que a Defensoria Pública faz um excelente trabalho. Só que o volume de trabalho é muito grande. Então, eles não têm condições de cuidar de cada caso de maneira tão específica, né? E o advogado particular, não. Ele está sendo literalmente pago para isso. Então, ele tem que ficar, não só por conta de um processo, mas ele tem que fazer o possível para agilizar os processos do seu cliente. Como você bem disse aí, você vai voltar a falar sobre isso um pouco mais abaixo. Uma outra dúvida, gente, que eu tive muito no início e que deve ser a dúvida de muitas pessoas também, que eu já errei no início, eu vou contar para vocês o que aconteceu quando eu errei. Acaba que muita coisa que eu e a Luana estamos falando aqui com vocês hoje, a gente aprendeu, tipo, na prática, né, Lu? Aprendeu errando. Exato. Então, a questão exatamente, literalmente na marra. Para quem que a gente vai endereçar? Não é agora eu estou falando de juiz não, mas é para qual vara? Para a vara da Fazenda Pública, para a vara da Justiça Comum? Como que vai ficar isso? Bom, em relação ao SUS, né, que está sendo o nosso ponto principal, no próximo ponto a Lu vai falar sobre as varas especializadas, que até vai mais para a questão, vai entrar um pouco na questão dos operadores de plano de saúde. Em relação ao SUS, gente, vai ser vara da Fazenda Pública. Tá? E aí vem a questão, se for uma causa, que eu vou falar sobre como calcular o valor da causa, se for uma causa com valor de menor que 60 salários mínimos, vai ser no juizado especial da Fazenda Pública. E isso é competência absoluta. O que significa que é competência absoluta? A gente não pode optar por ir para a Justiça Comum. Por exemplo, tem processos, dá um exemplo aqui, um processo de consumidor. Se você quiser distribuir ele no juizado especial, você pode. Mas se você quiser distribuir ele na Justiça Comum, você pode também. Mas, nas causas que envolvem o Estado ou o município, aí envolve a União, enfim, a Fazenda Pública, o processo tem que ser distribuído para a vara da Fazenda Pública, a depender do valor da causa, e se esse valor da causa for inferior a 60 salários mínimos, ele vai ser distribuído no juizado especial da Fazenda Pública. O que já aconteceu comigo na prática, Lu? Já aconteceu no início da minha advocacia, no direito à saúde, na experiente, eu fui lá só distribuir o processo na vara da Fazenda Pública, e aí o juiz declarou incompetência. Ele falou assim, olha, eu não sou competente, mas aí ele mesmo redistribui, tá, gente? Se acontecer isso com vocês, pode ficar tranquilo. Ele mesmo redistribui e manda, meu celular,
e manda endereçar. Eu vou precisar arrumar um negócio melhor para poder segurar meus telefones da próxima vez, mas vamos lá. Ele mesmo redistribui e manda direcionar o processo para o juizado especial. Mas, por que é bom? Agora isso já não acontece mais comigo, porque eu já tenho essa ciência. Por que é importante ficar atento a isso? Porque, como a Luana bem disse no tópico anterior, direito à vida, prazos correndo, muitos casos são assim, vida ou morte. Então, é bom você ficar atento a esse ponto. Mas no início da advocacia acontece erro. E é por isso que eu e a Luana estamos aqui hoje, para te contar como fazer para que não aconteçam esses erros, né, Lu? E aí você agilize o direito do seu cliente. E, exatamente, né? Continuando aí sobre a questão da questão das varas, para quem endereçar, a Lu vai falar com a gente agora sobre as varas especializadas. Como que funciona isso? Aqui em Belo Horizonte a gente tem varas especializadas, mas a Luana que vai falar para a gente sobre esse ponto, destacar direitinho como que funciona. Bom, então, as ações de saúde, elas são tão numerosas, é uma área assim tão específica que é necessário que elas tenham varas, juízos, né, que são as secretarias, enfim, os juízos, e juízes, né, juízes também especializados para julgar essas ações de saúde, porque o raciocínio, a matéria, tem as suas peculiaridades, não é uma ação qualquer, né? Então, pelo menos aqui em Belo Horizonte, é onde a gente atua, a gente tem essas varas especializadas, o que não acontece, por exemplo, em comarcas do interior, onde muitas cidades, às vezes, têm uma vara só, então tudo acaba indo para aquele juiz, mas aqui em Belo Horizonte, pelo menos, é diferente. Então, é importante a gente saber que essas varas existem. Por exemplo, se você vai distribuir uma ação contra um plano de saúde, essa ação, obrigatoriamente, vai cair na segunda vara civil de Belo Horizonte. E lá é o doutor Sebastião, o juiz daquela vara civil. E por que é importante saber disso? A pessoa já sabe até o nome do juiz, gente. Presta atenção. Não, mas por que é importante saber disso? Com o tempo, havendo uma vara específica, você vai conhecendo o posicionamento daquele juiz. Você vai saber como ele vai julgar o seu processo, o que é importante para ele, quais documentos não podem faltar. Então, é muito positivo ter essas varas especializadas. E por elas serem especializadas, os juízes são os servidores que trabalham nas varas. Já estão acostumados com essa questão da urgência. Eles sabem que se a gente distribuir uma ação hoje e vai lá hoje mesmo, não é porque a gente está querendo ficar pegando no pé deles, não, é porque realmente requer urgência. Então, o ambiente lá já é voltado para o direito à saúde. Então, se for uma ação buscando medicamento ou tratamento contra plano de saúde, sua ação vai cair na segunda vara civil. Por que então já não pesquisar o entendimento do doutor Sebastião em relação, por exemplo, ao tratamento com autismo? É só pesquisar no banco de sentenças, pesquisa antes de distribuir a sua ação, já coloca ali julgados dele mesmo, posicionamento dele mesmo. Olha como ele vai ver o seu trabalho, né, diferenciado e individualizado. Isso é importante, sim. Perfeito. E, no outro lado, se a sua ação para buscar um medicamento ou tratamento for contra o poder público, contra o município e contra o estado, por exemplo, a sua ação obrigatoriamente vai cair na segunda vara de fazenda estadual aqui de Belo Horizonte. Se for só contra o município, segunda vara municipal. Também são varas específicas. Se você for demandar contra a União, enfim, né, Justiça Federal, mas isso aí é uma conversa de competência, ela é muito ampla e não dá para a gente falar hoje aqui, mas saibam, então, os jovens advogados, quem se interessa pelo direito à saúde, que existem as varas especializadas, que você já consegue ter acesso ao entendimento do juiz das varas especializadas para se antecipar, para se precaver, para juntar um documento a mais, para saber como eles decidem mesmo. Isso é muito positivo. Uma coisa é você distribuir uma ação para essas varas, outra coisa é você distribuir uma ação civil comum, que a gente tem aí, sei lá, mais de 35 varas, você não sabe onde vai cair, né? Então, a gente da saúde, a gente que atua também em saúde, já tem esse diferencial. E até para o lado negativo, se você sabe que o juiz da segunda vara de fazenda nega esse tipo de procedimento, o que eu posso fazer para contornar isso? Ou então, já deixa o recurso preparado, vai negar. Então, assim, na urgência, né, conhecendo, isso já ajuda um pouco.
Sim, exatamente. E ainda falando sobre várias especializadas, Luana, eu lembrei sobre o que eu ia falar em relação à competência, que é em relação a medicamentos que não são registrados na Anvisa. Por exemplo, eu atuo muito com doença rara, então tem muitos medicamentos que não são registrados na Anvisa. E aí, para quem que eu vou endereçar? Justiça Federal, gente. Tem um RESP, eu não estou com o número do julgado aqui agora, mas ações de medicamentos não registrados na Anvisa têm que cumprir alguns requisitos. Por exemplo, ele tem que ser registrado em alguma agência internacional. Vou citar como exemplo aqui a FDA, né, que a gente tem escutado falar muito agora com a pandemia. Tem que cumprir alguns requisitos, mas a distribuição dele é na Justiça Federal, tá bom? Outro ponto, Lu, que eu queria que você respondesse, na verdade, falando... Primeiro, eu queria só registrar aqui que meu namorado entrou na live. Agradecer por ter entrado aqui na live. E a Tayana Ferreira aqui, ó, ela falou excelente tema. E o Douglas Brandão falou ótimas dicas, muito caros os advogados que atuam na matéria. Este conhecimento compartilhado conosco não se aprende nos bancos da faculdade. É exatamente isso, Douglas. São questões práticas, né? Que eu até falei no início da live, que são questões que eu senti falta na faculdade. Quando eu saí, eu ficava, e agora? O que eu vou fazer? E até mesmo em alguns cursos que eu faço, que eu vejo muita teoria, mas eu fiquei aí, diante do caso concreto, como atuar? O que eu vou fazer, né? Ô, Lu, eu queria que você explicasse nessa questão ainda que você falou sobre as varas especializadas, porque pra gente é uma coisa muito óbvia, mas para os jovens advogados, para quem está começando a atuar agora nessa área, como que funciona esse negócio, digamos assim, essa distribuição no PJE? Você coloca lá que é uma ação em face do plano de saúde e aí ele já distribui automaticamente para a segunda vara. Tem como você selecionar que é para a segunda vara? Explica para o pessoal como que funciona isso para ficar bem claro. E se você quiser ainda complementar, você pode explicar no site do TJ onde que encontra esse banco de sentenças que você citou. Que aí o pessoal ir anotando tudinho aí, ó. Tá. Então, até hoje, né? Até o momento atual, no PJE, quando você seleciona o assunto, que é lá nas primeiras abas de distribuição, e você coloca assim. Deu uma travadinha. Travou sistema. Travou? Voltou, tá voltando. Voltou? A sua imagem tá um pouquinho embaçada, mas tá voltando. Tá voltando? Tá. Voltou? Deixa eu ver. Mais ou menos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Lu? Oi? Tá travando. Tá travando. Você quer sair, entrar? Eu vou fechar Pode. aqui, só a minha, e vou te chamar de novo, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Só um minutinho, gente, que eu vou chamar a Luana aqui de novo. Aqui. Não, aqui é encaminhar. Só um minutinho que eu já vou chamar ela. Ela vai continuar explicando pra gente sobre esse tema tão importante. Não saiam. Luana, já estou enviando solicitação. Só um minutinho que ela já vai entrar. Isso mesmo, Rafa. Quem está concluindo agora ainda passa sufoco. Voltou? Aí, voltou. Agora tá ótimo. Bem? Isso. Pode ir. Você estava falando sobre a questão da distribuição. Quando seleciona um assunto... Tá. Então, logo no início do PJE, no momento que você vai distribuir a ação, ao selecionar os assuntos, que geralmente quando a gente está distribuindo uma ação, sei lá, consumidor, dano moral, responsabilidade civil, aqueles códigos que a gente coloca para a ação no início da distribuição do PJE, quando a gente seleciona saúde suplementar e coloca, insere esse código, o sistema automaticamente ele vai direcionar o seu processo para a segunda vara civil, se for uma ação contra plano de saúde. Então, é o momento que você vai saber que a sua ação já vai cair lá, automaticamente pelo sistema. E quando for uma ação contra o poder público, contra o Estado, o município, mais no final, na última aba, antes de peticionar, ele vai identificar que tem duas competências para julgar aquele seu processo. E aí você marca se é fazenda estadual, se é fazenda municipal. Então, o sistema ele não vai te deixar passar as fases antes de selecionar esses assuntos para que ele mesmo direcione o seu processo. Ótimo. Eu só perguntei para ficar ainda mais claro para as pessoas, né? Deve ficar pensando, mas e aí? Eu já vou colocar no meu endereçamento segunda vara, porque quando a gente faz a inicial, via de regra, a gente não coloca, né? Para qual vara que for. Isso. Senão as pessoas poderiam ficar na dúvida. E aí,
eu já coloco como é que eu vou fazer para selecionar dentro do PJE para a segunda vara. Então, para ficar bem claro, quando você seleciona lá no assunto, o sistema já direciona de forma automática para a segunda vara, ou seja, para a vara especializada correspondente, onde tem varas especializadas, né? E aí, o outro ponto que você falou foi sobre o banco de sentenças, para as pessoas saberem sobre as decisões daquele determinado juiz, né? Isso está dentro do site do Tribunal de Justiça, tem algum ponto específico lá dentro, faz aquelas pesquisas livres, informa para o pessoal para eles ficarem assim, craques. Então, eu uso muito, eu acho que a minha maior ferramenta de trabalho são as jurisprudências. Eu acho que a gente tem que... Porque a gente sabe, né, gente? O que importa hoje em dia não é nem tanto a letra da lei, é como essa letra da lei está sendo interpretada em cada tribunal. Então, assim, eu acho que as jurisprudências elas são uma ferramenta excelente de trabalho, a gente tem que explorar mais e a gente tem que consultar sempre as jurisprudências atualizadas, né? E em relação ao banco de sentenças, no mesmo campo do site do Tribunal de Justiça aqui de Minas, por exemplo, onde a gente pesquisa as jurisprudências, se a gente olhar as abas ao lado, você vai encontrar sentenças. Aí, ao invés de pesquisar jurisprudências, porque aí você já está pesquisando entendimentos de segunda instância, você vai em sentenças. E ali você consegue selecionar itens, aí você já coloca, né, em sentenças. O órgão, né? Você coloca segunda vara civil, enfim, o juiz, você já vai encontrar o doutor Sebastião. Exatamente, você vai afinando a sua pesquisa para saber o que o doutor Sebastião, por exemplo, pensa sobre uma ação de requerimento de tratamento multidisciplinar para pessoa que tem autismo, por exemplo. Então, ali, do lado da jurisprudência mesmo. A gente não pesquisa muito isso, né? A gente pesquisa mais jurisprudência, mas o nosso processo chega primeiro no juiz, né? Exatamente. Então, gente, olha para vocês verem, dicas assim super valiosas e como, eu acho que, se não me engano, o Douglas comentou, são coisas que você não aprende na faculdade, né? E lembrando, gente, para quem ficar aqui até o final, a gente vai ter uma surpresa aí no final da live, tá bom? Continuando, Luana, sobre um detalhe muito importante que eu vou contar como eu aprendi sobre esse documento. Foi, assim, literalmente na marra e por sorte, digamos assim. É o relatório de judicialização, gente. O que acontece? O CNJ, aqui em Minas, o CNJ, e tem outros estados que tem também, tá bom? Eu já vi alguns outros estados. Poucos, mas focando aqui em Minas. E para quem não é de Minas, eu já indico que entre no site do Tribunal de Minas, se não tiver no seu estado, e pega esse relatório de judicialização também, porque ele é muito completo. Pede o médico, fala com o seu cliente para pedir o médico para preencher e junta no processo e fala um tópico. Olha, por analogia, estou juntando o relatório de judicialização do estado de Minas Gerais. Primeiro, o que é esse relatório de judicialização? Ele é um documento elaborado pelo CNJ, juntamente com médicos, salvo engano, é o Conselho Regional de Medicina, Odontologia e Farmácia. Ou seja, foram profissionais do direito e da medicina que se uniram para fazer um relatório onde vai constar tudo que o juiz, que os julgadores precisam saber para deferir ou não um pedido de medicamento. Porque, gente, venhamos e convenhamos, o juiz, o advogado, ele sabe do direito, ele não sabe da medicina, ele não sabe sobre a eficácia daquele medicamento ou não, se aquele medicamento é imprescindível ou não. Então, ele tem que estar muito bem documentado para poder decidir, não é mesmo? Por mais que assim, é um direito à vida, mas hoje em dia a judicialização ela tem crescido muito. Então, cada vez mais os juízes têm exigido uma instrução probatória, né, mais provas para aquele processo. E aí, aqui em Minas, criou-se esse relatório de judicialização. O Gabriel está perguntando, foi lançado um novo relatório de judicialização? O TJ soltou notícia que ia atualizá-lo, mas o site encontra... Eu também só tenho acesso a esse antigo ainda, Gabriela. Eu ainda não tive acesso ao novo. Eu vou até dar uma olhada depois, mas eu acho que ainda não foi lançado, porque senão isso estaria até divulgado no site deles, com maior ênfase, assim, mas eu vou dar uma procurada. E aí, gente, o que consta nesse relatório? Ele é um questionário de 3 páginas, onde o seu cliente vai levar para o médico dele preencher. Lá pergunta se o medicamento já foi requerido junto ao... na verdade, se o seu cliente tem plano de saúde, se já foi requerido junto ao plano. Por que eles perguntam isso? Porque o SUS ele pode entrar com ação de ressarcimento em fase dos operadores de plano de saúde, que é um assunto para outra live também. Mas é uma das coisas que consta no relatório. Pergunta se a prescrição é off-label, como eu disse para vocês no início da live. Se é fornecido para outros medicamentos, não para aquela doença. Se é registrado na Anvisa ou não, se ele é imprescindível ou não,
se a pessoa já fez uso de outras opções terapêuticas, ou seja, de outros medicamentos, o que vai acontecer se aquela pessoa ficar sem esse medicamento que o médico está prescrevendo? Digamos, quais as consequências disso para aquele paciente? Então, assim, gente, em síntese, é um relatório bem grande, bem extenso, 3 páginas, né? Mas ele é muito importante porque ele é muito completo. Ele traz informações valiosas. Então, para você que advoga na área da saúde, o que você tem que fazer? Você tem que salvar esse relatório de judicialização. A Luana vai até falar onde encontrar ele dentro do site do Tribunal de Justiça. Salva ele na sua pasta. Toda vez que você fechar um contrato com seu cliente, na hora que você vai mandar a listinha para ele, os documentos que você precisa, você vai encaminhar esse relatório de judicialização e falar: dentre todos os documentos que você já vai solicitar, você vai solicitar também que o médico dele preencha aquele documento. E agora, Luana, eu vou te contar como que eu descobri sobre esse relatório de judicialização. A pessoa, no início da carreira, né, aprendendo com os erros, como que eu aprendi sobre esse relatório? Teve uma conhecida, inclusive ela estava aqui na live, eu não sei se ela ainda está, não vou citar nome. Ela pediu assim: Betânia, eu tô com um processo assim, foi outra pessoa que entrou, mas eu queria saber como tá o andamento, eu fico meio sem graça de perguntar e tudo. Porque foi pro bono, sabe? Você pode dar uma olhadinha pra mim? Não quero que você faça nada, só pra me explicar o que tá acontecendo. Como era amiga e tudo, eu sei que tem a questão ética, eu falei com ela: olha, eu não posso interferir no processo, eu não posso atuar no processo, mas eu vou só te explicar o que tá acontecendo. Se você ficar com mais alguma dúvida, você entra em contato com o seu advogado. Não, tudo bem. E aí, olhando o processo dela, Luana, eu vi que a parte pediu liminar, né? O advogado dela pediu liminar, tudo certinho, mas não juntou esse relatório de judicialização. E até então, isso foi bem no início, eu não conhecia, eu confesso que eu não conhecia esse relatório de judicialização, assim como acontece com muitos advogados quando estão começando a atuar, né? E aí eu vi que o juiz fez. Antes de deferir liminar, ele juntou um relatório de judicialização lá em branco e falou: antes de analisar a liminar, eu preciso que o médico preencha esse documento. E aí eu já, entendeu? Aí na hora eu já baixei aquele documento do processo alheio, como diz, mas ele estava em branco, e salvei na minha pasta e passei a juntar em todos os meus processos. E é aí que eu fui entender mais o que era o relatório de judicialização. Mas olha para você ver como que no início da advocacia, quando a gente não tem pessoas para nos direcionar, como que a gente quebra a cara e vai aprendendo desse jeito, né? Eu fui aprendendo no processo de terceiros, consultando, por acaso, o processo dela para explicar. E acabou que quem ganhou com isso fui eu, porque eu aprendi com o processo dela, sabe? Por isso que, assim, eu falo que essas lives são muito importantes, um direcionamento é muito importante para que você corte caminhos, né? Digamos assim. Exato. E o coleguismo, né? O coleguismo entre os advogados, isso é muito difícil. A gente, né, abrindo uma brecha aí, porque, né, para falar sobre isso, infelizmente a advocacia não é uma classe muito unida. E então é importante que a gente desenvolva o coleguismo, né? Não é porque eu te ajudo que eu estou perdendo ou que eu perdi um cliente de forma alguma, porque ajudando o outro, igual você fez, você acaba te dando conhecimento daquilo, né? Não, nós duas, por exemplo, já trocamos até peças, mas assim, a gente sabe que não é assim com todos os advogados. No início da minha advocacia na área da saúde, eu me sentia muito sozinha, porque é uma área nova, digamos assim, está em crescimento, mas é uma área nova, e às vezes eu perguntava para poucos advogados que já atuavam na área, e eles, tipo assim, passavam informações vagas, parecia com um pouco de receio, sabe? Com medo de concorrência, digamos assim. E então, eram informações que não me levavam ao que eu precisava, sabe? Tipo assim, não foi suficiente. E por isso que eu fui aprendendo na marra, como nós falamos no início, errando e aprendendo. Mas assim a gente vai aprendendo. E por isso que a gente está aqui hoje, para passar o que a gente já aprendeu para vocês, né? Exatamente. Ô Lu, eu queria que você falasse um pouquinho que assim, tem atos simples que a gente pode fazer que pode ajudar muito a agilizar o processo. A gente sabe que o judiciário é lento e tudo. As demandas de saúde, pelo menos as que eu atuo, as liminares são até deferidas em um tempo razoável, um tempo rápido, mas às vezes o processo fica lá parado, demora uns dias. O que a gente pode fazer nesse caso para tentar agilizar esse andamento processual? Bom, então, quem decide advogar na área da saúde, como a gente está falando durante toda a live, tem que ter um senso de urgência enorme. Na área da saúde, a gente não espera prazo correr. Porque nós não advogamos para o Estado, para o município, nós não somos procuradores, né? O nosso interesse é pela criança, pela pessoa que está ali dependendo de uma medicação. Então, essa pessoa tem pressa. Né? O Estado, o município, o plano de saúde, não são eles que estão correndo um risco ali, né?
Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter é senso de urgência. Eu acho que talvez seja a área em que o senso de urgência tem que ser o maior de todos, assim. E por quê? Por que a gente está falando isso? Por exemplo, eu acabo de distribuir hoje uma ação para pedir um medicamento imprescindível para uma pessoa. Eu distribuí, joguei lá no PJE. Se eu esquecer desse processo, a secretaria vai esquecer dele muito mais. É claro que essas varas especializadas, elas tendem a ser rápidas, até que não demoram a analisar a liminar. Mas não tem são sim todos os lugares também que tem vara especializada. Não, né? Não são. E assim, mas mesmo dentro dessas varas que decidem rápido, pode ter certeza que ela está decidindo rápido daquele advogado que ligou lá e pediu para despachar, daquele advogado que bateu lá na porta do assessor e explicou a situação e mostrou documento. Enfim, agora na pandemia, né, a gente está ligando mais, mandando e-mail. Então, assim, essas pequenas atitudes nossas é que vão demonstrar a urgência que a gente escreveu no papel. Porque escrever no papel que é urgência, falar, eu acho que demonstra muito mais. O papel, a gente só usa isso porque a gente tem que usar, é o nosso trabalho, é a prática da advocacia, tudo é escrito, né? Mas é muito diferente quando o advogado vai também à vara conversar e ali o servidor vê na pessoa do advogado a urgência daquele cliente. Porque quem advoga, pelo menos a gente, né, acho que isso a gente pode falar, não só nas demandas da saúde, mas em todas que nos são confiadas, quando você advoga com respeito ao seu cliente, se o cliente está doente, você também fica um pouco, você fica tenso com aquilo, não por não ser profissional, muito pelo contrário, por ser profissional e ter respeito àquela causa. Então o servidor, quando ele te atende, o assessor, ele vê em você aquela angústia. Porque a gente chega lá já assim, olha, eu preciso, é urgente, não tem como esperar, olha o laudo, etc. Então, assim, esses pequenos detalhes, ou seja, distribuir um processo, não fica só nisso não, vai lá despachar, liga. É você que demonstra urgência. Papel é papel, lá tem vários. Outra coisa, o juiz, por exemplo, deferiu uma liminar para você. Não espera os 5 dias, os 10 dias do processo que hoje, né, o PJE, aqui essa live a gente, né, tá falando muito com o pessoal que está começando, já sabe disso, claro, mas tem os 10 dias do sistema, já abre a notificação, já cumpre ela, a intimação imediatamente para você ir impulsionando o processo. Então, assim, na área da saúde não tem isso de 10 dias de sistema, não tem isso de 15 dias de prazo para você recorrer. Porque se você, é claro, você pode esperar, é o seu prazo processual, ok? Mas dependendo da situação do seu cliente, se você espera o seu prazo processual, você pode perder, perde a vida, né? Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque, igual a Betânia disse, a área da saúde está muito em alta. É uma área muito nobre, é um direito muito bonito de se trabalhar, é uma notícia, assim, muito especial que a gente dá para a família ou para a pessoa quando é obtido algo que seja importante para ela na justiça. Eu acho que é uma sensação, né, imensurável, claro. Enfim, tem muitos eventos bons, eventos jurídicos, enfim, tem a área médica envolvida. Então, assim, é uma questão, né, que pode despertar interesse dos colegas advogados, mas é bom saber que é uma área que te demanda muito, que te demanda de madrugada, que se você tem que fazer um recurso, você vai virar a madrugada fazendo, porque ou é isso, ou é realmente colocar a pessoa numa situação difícil. Você vai depender de servidor, de justiça, enfim, é uma área que exige muito do psicológico do advogado. Muito gratificante, né? Mas é muito gratificante, mas é bom saber que tem exatamente. Sem dúvida. Para ela já entrar na área sabendo que ela vai passar por isso, que ela vai ter uma pressão para ela lidar com isso melhor, para não ser surpreendida, né? Sim, com certeza. Só adicionando aqui nas informações, nessa época de pandemia eu distribuí um processo no Espírito Santo, e aí eles disponibilizaram o WhatsApp, e o processo ficou parado lá, sem análise liminar, precisava fazer uma movimentação no processo. Eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp que eles disponibilizaram, tipo, de manhã, à tarde, por exemplo, o processo estava concluído, sabe? Que era o andamento que eu queria. Então, fluiu muito bem. Outra coisa que eu sempre falo também, Lu, é que, assim, por exemplo, às vezes você distribui o processo. Quando eu distribuo o processo, todos os processos de saúde têm pedido liminar. Eu fico acompanhando, eu entro nele todos os dias para ver se a liminar saiu ou não e para ver principalmente se o juiz, por exemplo, já aconteceu comigo que eu juntei um documento
que o juiz considerou que o documento estava ilegível. Então, antes de analisar a liminar, ele pediu para juntar aquele documento de novo. Como a Luana bem disse, eu teria ali 10 dias no sistema, mais o prazo para cumprir. Mas é um caso de saúde. No mesmo dia, eu vi que ele pediu para juntar o documento. Eu não esperei prazo processual, 10 dias de sistema, nunca, sabe? No mesmo dia eu cumpri, no dia seguinte a liminar saiu. Então, são coisas que a gente tem que ficar muito atento no direito à saúde, que é um diferencial muito grande para o direito do seu cliente. Gente, eu falo com muita propriedade em relação a isso. A saúde, a nossa saúde, é nosso bem mais precioso. Eu acho que a gente tem visto muito isso hoje, nessa época de pandemia, por tudo que a gente tem passado, pela calamidade pública, né? Pelo sistema de saúde, como está em colapso. Eu vi uma reportagem hoje sobre Amazonas, parece que está bem crítica a situação lá. E uma coisa que eu falo, assim, por já ter passado, por ter um problema de saúde que já me debilitou muito, sem a saúde a gente não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Nossa saúde é pré-requisito para todas as outras coisas da nossa vida. Então, quando você tiver com o processo do seu cliente em suas mãos, não veja aquilo com, só mais um caso que eu peguei. Não, veja como ele confiou a vida dele nas minhas mãos. Então, eu vou fazer o meu melhor para garantir o direito dele. Tá? O direito à saúde é uma área muito gratificante, mas é uma área de muita responsabilidade. Muita responsabilidade, tá? A Paloma está perguntando aqui quanto tempo qual está sendo o tempo razoável para deferimento de uma liminar. Nos meus casos, Paloma, dentro de uma semana no máximo a liminar sai nas questões de saúde, mas assim, vem de 2 a 3 dias a liminar sai, sabe? Sim, comigo também. Né? É mais ou menos isso. A Júnia tá falando aqui, parabéns, Luana. A Samanta, que foi minha mentoranda, são dicas úteis, parabéns, que tenhamos mais profissionais como vocês. Obrigada, Samanta, e obrigado por estar aqui presente. É uma advogada do Rio de Janeiro que também atua aí nas demandas voltadas para o direito à saúde. A gente tem mais alguns tópicos aqui para falar, gente. Eu vou falar até de uma forma mais rápida agora, porque a gente já está quase chegando no nosso finalzinho. Senão, eu não sei se o Instagram ainda está com esse negócio de 1 hora de live. Teve uma época que não estava, mas é melhor a gente não arriscar, porque senão a live vai cair, não vai conseguir, eu não vou conseguir salvar ela, tá? Para quem não conseguiu assistir tudo, chegou depois, a live vai ficar salva no meu Instagram. Um outro ponto que eu quero falar, vou falar rapidamente para vocês. O que acontece? Como a gente estava falando sobre liminar, a liminar é deferida. Nossa, é muito bom, a gente fica super feliz, comunica a família que a liminar foi deferida. O juiz dá um prazo lá para o órgão público ou para o plano de saúde cumprir, mas isso acontece, o descumprimento, no meu caso, acontece mais diante dos órgãos públicos. O plano de saúde nunca aconteceu, eles cumprem. E aí, o órgão público não cumpriu a liminar, não cumpriu essa determinação judicial. O que você vai fazer nesse caso? Você vai peticionar no processo demonstrando que ele não cumpriu a determinação judicial e já pede o bloqueio na conta do Estado, tá? Nos meus primeiros processos, eu não tenho vergonha nenhuma de contar para vocês o que eu já fiz de errado, digamos assim. Não foi errado, mas são coisas que demoravam mais o processo, né? Eu fui lá, comuniquei que tinha descumprido a ordem judicial, não tinha cumprido a liminar, aí o juiz foi e mandou eu fazer um orçamento no processo, juntar lá o orçamento para 3 meses de tratamento, aí eu fui e juntei, aí depois o juiz foi e pediu para eu informar em qual conta que era para ser depositado o dinheiro. Porque o que acontece, gente? O juiz determina um bloqueio judicial do dinheiro na conta do Estado. Esse dinheiro é transferido para a conta do advogado ou do cliente, a pessoa compra o medicamento por site, na internet mesmo, mas tem que ter o orçamento mais barato que ele achou e a gente junta a nota fiscal no processo e presta contas. Mas aí no meu caso, olha só, eu precisei de 3 andamentos processuais. Eu fui lá, informei que tinha descumprido, aí o juiz foi e mandou juntar o orçamento, eu fui lá, juntei o orçamento, ele foi lá e mandou eu informar a conta. O juiz, sabe? Não, quase que ele me mandou voltar para a faculdade, né? Mas enfim, coisa de principiante, gente. Porque hoje o que eu faço? Eu vou lá, informo o descumprimento, já faço assim, juiz, está aqui o orçamento para 3 meses de tratamento e já está aqui a conta. Então, em um andamento processual somente, eu já faço essas 3 coisas. Porque assim, no início, eu não sabia como que seria o próximo passo. Eu não sabia, Luana, não tem vergonha de falar. Tipo assim, e aí, descumprir liminar e agora? O que eu vou fazer? Sabe? Sim. Então, assim, são coisas que eu fui aprendendo na prática. E hoje, não faça isso, gente. De informar, depois o juiz vai pedir outra coisa. Já faz isso. Informa, já coloca o orçamento, pega o orçamento da internet, já coloca lá atualizado e já coloca na conta que vai ser depositada. Inclusive, hoje, eu coloco até mais de uma conta, porque já tiveram problemas para depositar em uma conta,
aí eu tive que peticionar informando outra conta, então hoje eu já dou tipo umas 3 opções de conta que não é possível, que nenhuma vai dar certo. E aí já agilizo isso, tá? São coisas que parecem simples, gente, mas que agiliza o processo e, como eu disse, ainda bloquear, exatamente, ganhar tempo, que é muito importante no direito à saúde. Lu, vamos passar para o próximo ponto, é a questão do laudo. A gente tem só 5 minutinhos agora. Explica pra gente, nas ações em face do SUS, o laudo, ele precisa ser só de médico particular, só de médico do SUS ou pode também ser de médico particular? Então, os tribunais superiores, que na STJ, STF, eles entendem que não importa, pode ser laudo de médico particular ou de médico do próprio SUS. Porque o que importa é a palavra médico, e todo médico tem isenção, até que se prove o contrário, né? Ele tem capacidade, habilidade para atestar que uma pessoa precisa ou não de algum tratamento. Então, qualquer dos laudos serve. Aqui em Belo Horizonte, às vezes acontece na segunda vara de fazenda estadual, do juiz pedir o laudo do SUS, se a gente junta um laudo de médico particular. Aí das duas, uma, ou você junta um laudo do SUS, pede o seu cliente para procurar um médico que atenda no SUS, enfim, ou às vezes o próprio médico do cliente atende em plano de saúde, também atende no SUS, aí tá super tranquilo, e aí você junta, cumpre a ordem do juiz, ou então você vai discutir isso com o juiz e pode ser que você tenha que fazer um recurso. Mas o nosso TJMG, né, quem vai julgar o nosso recurso, também entende que, em sua maioria, não importa. Não importa se o laudo é de médico particular ou do SUS, até porque, um detalhe só rapidinho, tem doenças que são tão específicas, são tão raras, que o médico também é raro. Você não vai encontrar esse médico no SUS. Tem especialidades que o SUS não tem, não disponibiliza, igual hoje. Se eu precisar de um dermatologista no SUS, vai ser muito difícil eu conseguir uma consulta rápida. Então, isso é tudo ponderável, a gente tem que argumentar e o entendimento maior é que tanto faz. Ótimo, perfeito. Queria registrar que também apresentando a Kênia. A Kênia também foi minha mentoranda, gente. Inclusive, a Kênia é estudante, tá? A minha mentoria também é voltada para estudantes. Ela tá aqui, parabéns pela live, muito explicativa. Obrigada, Kênia, por estar aí com a gente na live também. Muito obrigada a todo mundo, viu, que tá aqui até agora. Exatamente. A gente teria mais um ponto para falar, que é sobre o valor da causa, mas eu acho que não vai dar tempo para eu não falar correndo, tá? Qualquer coisa, depois a gente faz uma outra live e aborda esse outro ponto, para deixar aquele gostinho de quero mais, digamos assim, porque senão não vai dar tempo de eu falar sobre a surpresa que eu falei no final da live, que eu falei que teria no final da live. Gente, o Damião tá falando, graças a Deus eu consegui o Mexinol de alto custo com médico particular. Ele tá dando parabéns. O Damião também tem miastenia, tá? Tá, Luana? Só pra te avisar. E a Kênia também tem miastenia. A Cristiana tá... Parabéns. Cristiane, desculpa. Parabéns, simplesmente sensacional. Parabéns. O Rafa, obrigada, meninas. Nós te agradecemos pela presença de todos, gente. A gente já tá aqui com 2 minutinhos para finalizar. E a minha surpresa para vocês é a seguinte. Eu e a Luana vamos dar um sorriso aqui agora para quem quiser dar um print. Vou até tirar aqui os comentários. Dá um sorriso aí, Lu. Cabelo. Arruma o cabelo. Vai dar print, gente, rápido. E para quem quiser, a surpresa eu tô com a minha inscrição da turma de mentoria aberta, é a primeira turma do ano, já é minha 4ª turma. Na mentoria eu abordo tudo isso que a gente falou aqui de forma mais aprofundada, abordo questões voltadas para ações e fases do plano de saúde, abordo questões de marketing digital também, o que advogado pode fazer ou não e como fazer, as questões de prospecção de clientes, enfim, várias e várias coisas, questão de calcular o valor da causa, os principais direitos das pessoas com deficiência. E para quem tiver ficado na live durante o tempo todo e tiver interesse em conhecer mais do conteúdo programático, eu vou dar uma sessão extra individual para as 2 primeiras pessoas que me chamarem em direct, postarem nos stories que estava aqui na live, né, pra gente ver que você assistiu, me chamar no direct e falar que quer receber o conteúdo programático e, logicamente, efetivar a sua inscrição. Então, para quem as 2 primeiras pessoas que efetivarem a inscrição na minha mentoria, vai ganhar uma sessão extra individual, tá bom? Lu, muito obrigada. Suas informações são muito esclarecedoras. Agradeço demais a todo mundo que esteve aqui participando, que está aí mandando mensagem. Gente, muito obrigada mesmo. Adorei, Lu. Eu também, eu quero agradecer a todo mundo. É a minha primeira live. Eu nem consegui acompanhar aqui que o pessoal comentou, porque é a minha primeira live. Mas quero te agradecer a oportunidade. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, o pessoal que mandou mensagem. Obrigada. E a gente vai fazer mais. Né? Agora que eu fiz a primeira, a gente faz mais. E vamos nos ajudar, vamos ser colegas, vamos ser parceiros mesmo. Eu acho que é assim que a gente chega lá.
Isso mesmo. Gente, uma boa noite. A live vai ficar salva. Até mais. Depois eu e a Luana faremos outras lives para vocês, tá bom? Obrigada, Lu. Boa noite. Obrigada a você, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.